Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre o serial killer russo Mikhail Viktorovich Popokov. Em meados dos anos 90, corpos de mulheres foram encontrados nas cidades de Angarsk, Irkutsk e Vladivostok, na Rússia. Elas haviam sido mortas por métodos semelhantes, porém os policiais estavam tratando esses casos isolados, não estavam considerando como sendo crimes cometidos pela mesma pessoa. Apenas em 1992, esses casos foram relacionados. Então, os policiais alertam a população de que provavelmente havia um serial killer à solta na região. No dia 26 de janeiro de 1998, uma jovem chamada Svetlana, ela procura os policiais para informar que há 8 anos atrás ela havia sobrevivido ao ataque desse serial killer. Na época que esse ataque teria acontecido, a Svetlana ela tinha 15 anos. E ela contou para os policiais que na época parou perto dela um carro de polícia e ofereceu carona para ela. Ela aceitou, por ter confiança, em ser um policial. Esse policial, então, ele não leva ela para casa dela. Ele leva ela para uma floresta e, chegando lá nessa floresta, ele a obriga a retirar suas roupas. Em seguida, esse homem bate com a cabeça dela em uma árvore. Ela perde a consciência e é encontrada no dia seguinte viva, próxima a uma vila. Não se sabe como ela sobreviveu, porque além do ataque, ela estava nua em temperaturas abaixo de zero. Quando o pessoal da vila encontrou ela dessa forma, nua, inconsciente, eles a levaram para o hospital. E ela retomou a sua consciência somente quando ela já estava lá no hospital. Na época que esse ataque aconteceu, a Svetlana ela não chegou a procurar os policiais, ela não deu queixa, ela não contou sobre isso para ninguém, porque ela ficou com medo, porque teoricamente quem teria feito isso com ela era um policial. Por isso que somente 8 anos após ela teria tido coragem para contar isso para os policiais. Sabendo desse caso, então, os policiais questionam a Svetlana para ver se consegue um pouco mais de informação para saber quem era esse homem. Eles mostram várias fotos para ela, de pessoas que trabalhavam na polícia naquela época, e ela acaba reconhecendo um homem. Os policiais vão até a casa desse homem. Chegando lá, eles encontram apenas a esposa dele. Contam sobre o caso. A esposa dele acaba dando um álibi bem forte, muito sólido para ele no dia que esse ataque teria acontecido. E então os policiais não o investigam mais, acabam descartando ele como suspeito. Bom, como os policiais não tinham mais pistas, isso que teria acontecido com a Svetlana já teria acontecido há muito tempo, não tinha como pegar mais evidências do local ou analisar nada do tipo. Então os policiais acabaram ficando de mãos atadas, sem muito o que fazer. Apenas em 2012, os policiais encontraram um padrão, rastros de um Lada 4x4, que é um veículo utilizado pelos policiais ali na região. Foram encontrados em várias cenas de crime, porque esses crimes continuaram acontecendo e os policiais até o momento não tinham nenhuma pista sólida, não tinham o que investigar. Apenas mesmo em 2012 que os policiais conseguiram identificar esses rastros deste carro, o que fez com que os policiais suspeitassem que realmente quem estava cometendo esses crimes ou até mesmo acobertando esses crimes poderia sim ser realmente um policial. Em algumas vítimas foi possível identificar um DNA. Esse DNA já havia sido comparado, porém não havia chegado a nenhum suspeito com ele. Mas com esse rastro desse carro, na cena dos crimes, a busca pôde ser um pouco mais enxuta, Os policiais, então, eles fazem teste de DNA em cerca de 3.500 policiais da cidade de Irkutsk, para ver se conseguiria, algo que ajudasse, a chegar a esse suspeito. Assim, os policiais conseguiram chegar ao Mikhail Viktorovich Popokov. Esse nome não era estranho,
porque era ele que a Svetlana teria identificado como sendo seu agressor. Mas na época, os policiais, acreditando no que a esposa dele teria dito, o álibi dele, os policiais ignoraram ele como suspeito. O Mikhail, ele nasceu no dia 7 de março de 1964 em Angarsk, na Rússia. Pouco se sabe sobre a sua infância e seus pais. Quando adulto, ele trabalhou um período como policial na região de Irkutsk. Um tempo mais tarde, trabalhou como segurança. Ele era descrito como encantador e sociável, considerado uma pessoa de boa índole. Inclusive, seu companheiro na polícia elogiava bastante o seu caráter. Ele era casado com Helena Popkova, que trabalhava também na polícia. Eles tiveram uma filha de nome Ekaterina, que se tornou professora. Por 20 anos, o Mikhail conseguiu escapar da prisão. Porém, no dia 23 de junho de 2012, ele é preso. Ele confessou 24 assassinatos e foi acusado por eles no dia 31 de outubro de 2013. Para cometer seus crimes, o Mikhail ele colocava a sua antiga roupa de policial e atraía as mulheres até seu carro oferecendo carona. Essas mulheres aceitavam, mas ele não as deixava em casa, ele levava elas para a floresta, onde ele as agredia sexualmente. Ele assassinava elas e depois as mutilava. Devido a essas mutilações, ele ficou conhecido na mídia como o lobisomem. Os crimes do Mikhail teriam sido motivados por uma suspeita que ele tinha de que a sua esposa teria cometido adultério. Isso não foi comprovado, A esposa dele diz que nunca aconteceu isso, porém na cabeça dele, ele pensava sim que ela teria o traído. E por causa disso, ele teria pegado um pouco de raiva das mulheres e queria fazer com que elas sofressem. Suas vítimas eram mulheres de 16 a 40 anos. Essas mulheres ou trabalhavam com trabalhos adultos ou elas estavam na rua sozinhas, embriagadas. Mulheres que o Mikhail considerava imorais. Em seu interrogatório, o Mikhail chega a dizer que ele havia parado de cometer esses crimes a partir do momento que ele havia contraído uma DST de suas vítimas. Essa DST teria deixado ele impotente e por causa disso ele teria perdido a vontade e a motivação de cometer esses crimes. Em janeiro de 2015, ele foi condenado à prisão perpétua por 22 assassinatos e 2 tentativas de assassinatos. 2 anos mais tarde, o Mikhail confessou 59 assassinatos adicionais. Em 10 de dezembro de 2018, após outro julgamento, o Mikhail foi condenado novamente por outros 56 assassinatos. Ele foi condenado a uma segunda sentença de prisão perpétua. Em junho de 2020, o Mikhail confessou mais mortes, elevando o número total de vítimas admitidas. Recentemente, ele admitiu mais 2 outros homicídios ocorridos nos anos 90. Autoridades acreditam que o número de vítimas possa chegar a 200. Vários desaparecimentos de mulheres que poderiam estar ligados a Mikhail, que era policial na época, ainda são investigados. O Mikhail hoje é considerado o maior serial killer da Rússia. Ele chegou a dar uma entrevista e nessa entrevista ele demonstra um pouco de arrependimento. Ele chegou a dizer que ele tem momentos em que ele quer sim ser executado, que ele se arrepende do que fez e que tudo aquilo não deveria ter acontecido. Ele disse também que ele nunca parou para contar o número de vítimas. Os crimes aconteciam sempre da mesma forma, era sempre muito tarde da noite e ele estava bêbado. O Mikhail hoje ele vive em uma colônia penal, ele está com 56 anos e participa da produção de máscaras, por causa dessa pandemia que está no mundo. Muito provável que o Mikhail viva nessa colônia penal até os últimos dias de sua vida. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acharam desse serial killer, o serial killer da Rússia. Eu não entrei muito em detalhes, sobre as mutilações, como realmente ele cometia esses crimes, porque é um pouco pesado. Se você tem interesse, tem aqui na internet, todas essas informações que eu passei aqui são públicas.
Achei mais em matérias em inglês, no português até que não tem tantos detalhes assim, mas para quem quiser buscar e saber um pouco mais de detalhes, tem sim aqui na internet. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem caso ainda não sejam inscritos, de compartilhar com pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!